Olá a todos da audiência do Ministério Permanecer em Cristo e também agora do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus Cristo, e estou tendo o privilégio de caminhar com vocês nesta semana, na continuação dos nossos vídeos, onde estamos comentando a leitura do livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. É um prazer estar com vocês em mais um dia, e hoje o dia é quarta-feira. Estamos na semana 8 e o dia é quarta-feira. E olha qual o título que Stanley Jones deu à devocional de quarta-feira da semana 8. O título é Nosso Código é um Caráter. Nosso código é um caráter. Veja o que Stanley Jones diz neste devocional. Ontem, no dia de terça-feira, afirmamos que o que é maior do que a Bíblia está aqui, Jesus Cristo. Vimos isso ontem. Jesus se fez supremo até mesmo nas Escrituras. O Antigo Testamento é o período de preparação para Cristo. Não é o cristianismo, é, ao mesmo tempo, pré-cristão e subcristão. A revelação foi progressiva, avançando até encontrar, se completar e se aperfeiçoar em Cristo. Toda a Escritura deve ser levada perante o tribunal de sua pessoa para ser julgada, a pessoa de Cristo. Ele, Jesus, tem a palavra final mesmo nas Escrituras. Ele disse, abre aspas, vocês ouviram o que foi dito, mas eu agora lhes digo. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, famoso Sermão da Montanha. Ele mudou os padrões e fez sua própria palavra a sentença final. Aceito todas as coisas no Antigo Testamento que se ajustam à mente e ao Espírito de Cristo, diz Stanley Jones. E o que não se ajusta, com cuidado, deixo de lado, como algo que pertence ao estágio imperfeito da revelação, e aceito a Cristo, o estágio perfeito. Stanley Jones está dizendo que coisas no Antigo Testamento tinham a função de apontar, tipificar o que viria, o próprio Cristo Jesus, e já foi cumprido. Então agora nós olhamos para Cristo e não mais para as coisas já cumpridas. Além disso, diz Stanley Jones, aquele que é maior do que os 10 mandamentos está aqui, Jesus. Honramos e amamos esses mandamentos, assim como falamos ontem, que honrávamos e amávamos a Bíblia. Honramos e amamos esses mandamentos, mas Cristo os transcendeu. Ele disse, abre aspas, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso está em João 13:34. Muitos citam esse versículo, diz Jones, e param no amem uns aos outros. Mas não há novidade nisso. O Antigo Testamento e outras partes das Escrituras também ordenaram isso. A novidade agora é essa, como eu os amei. A conduta de Jesus produziu um novo código. Isso está plenamente declarado nestas palavras. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Aqui, a moralidade alcançou seu nível mais alto. Nosso código é um caráter, não é um conjunto de mandamentos. Isso é legalismo. É um caráter. Isso sim é vida. Eu creio nos 10 mandamentos e muito, muito além disso. Creio em Cristo. Os 10 mandamentos são um mandato. Jesus é um mandato, mas também Jesus é uma inspiração. Além disso, obedecer aos mandamentos é obedecer a uma moralidade imposta. Tu irás e tu não irás. Mas seguir uma pessoa é fazer as coisas que ela faz. É uma moralidade inspirada. É algo que vem de dentro para fora. E a sua fonte é o amor. Uma é a moralidade da lei. A outra, a moralidade do amor. Uma é artificial. A outra é natural.
Uma amarra, a outra liberta. Uma deixa a pessoa tensa e triste, a outra deixa relaxada, espontânea e alegre. Aquele que é maior do que os mandamentos está aqui. Nosso código não é um mandamento, mas um caráter. Lindo isso. Stanley Jones vem seguindo essa linha de raciocínio, que Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que a Bíblia, Jesus é maior agora do que um código moral, um código de regras. Ele é maior do que os meros mandamentos que apenas o apontavam, mas que não eram o final da história. Stanley Jones está querendo nos mostrar que Jesus é maior do que todas as coisas. E agora nos dizendo que os mandamentos da Bíblia têm muito valor, mas todos eles cumpriram a sua finalidade em Jesus Cristo. Não é que Jesus os cumpriu e os anulou, os destruiu, mas Jesus os cumpriu, fazendo com que agora ele em nós agora pudéssemos cumprir os mandamentos também. Ouça, quando nós crescemos numa espiritualidade um tanto quanto religiosa e legalista, como Stanley Jones nos disse, nós temos a tendência de entender o evangelho da seguinte maneira: como se o evangelho fosse algo que estivesse fora de nós e que nós precisássemos capturar com a inteligência e replicar com o nosso comportamento. Então, Jesus, o próprio evangelho, ele é uma pessoa fora de nós, que nós temos que compreendê-lo com a nossa inteligência e nós temos que repeti-lo com o nosso comportamento. Mas a boa e verdadeira espiritualidade não é algo que está fora de nós, mas a boa e verdadeira espiritualidade é algo que está em nós. A espiritualidade não é algo para nós, um comportamento, um conhecimento. Mas Jesus, a espiritualidade boa, é algo em nós. Jesus é o nosso caráter sendo formado. Quando Jesus habita em nós, ele vai forjando em nós, por meio da vida dele. Não mais eu vivo, mas ele vive em mim. E a vida que vivo, agora vivo por meio da fé em Jesus Cristo. Então o meu caráter vai sendo forjado e eu vou aprendendo a combinar com Jesus. Eu vou aprendendo a fazer o que ele faz. Eu vou aprendendo a viver como ele vive. Você entende o que Stanley Jones está tentando nos dizer? Jesus não é um referencial ético e externo apenas. Ele não é uma moral que nós temos que entendê-la e copiá-la. Mas Jesus é um referencial interno. Jesus é uma vida interna que habita em nós, que vive inteiramente em nós. E o que nós fazemos? Nós aprendemos pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, a permitir que a vida dele viva por meio de nós. Então os frutos que oferecemos são os frutos que vêm dele, passam por nós e são repartidos na realidade. Os mandamentos da Bíblia são bons, como Stanley Jones disse, mas Jesus foi a finalidade deles. Jesus foi o fim deles. E Jesus é maior do que esses mandamentos. E quando ele vive em nós, quando ele vive a vida dele por meio de nós, então esses mandamentos se tornam leves e se tornam possíveis de ser vividos por nós. Porque a força, o poder e os recursos de Jesus estão nos aperfeiçoando para vivê-los. Você entende isso? Olha como Stanley Jones ora sobre o que ele escreveu. Ó Cristo, sei que tu és meu código e meu mandamento. Eu te amo. Serei livre, livre para viver e realizar o que há de mais sublime, pois tu és o mais sublime. Amém. Lindo, não é? Jesus é o nosso código de caráter. Ele é o mandamento. Nós cumprimos nele todas as coisas, tendo nele a fonte do amor. Olha como Stanley Jones afirma: ame a Cristo de modo supremo. Mantenha todas as coisas em relação com o seu amor supremo. Então tudo será
seu. Que Deus te abençoe e que essa devocional de hoje possa ter abençoado a sua vida. Até amanhã.